Eu vou contar para vocês, neste vídeo aqui, o meu primeiro investimento de 2023. Quem já me conhece sabe que eu faço investimentos todos os meses. Todos os meses eu faço aportes em determinados investimentos e é o que eu vou explicar para vocês aqui nesse vídeo. Eu sou um investidor que, quando falo em renda variável, eu coloco 50% em investimentos dolarizados. Então 50% aqui em real, que são renda variável, ações, fundos imobiliários, e eu tenho 50% em estoques, ETFs, investimentos em dólar. Por que eu faço isso e por que eu acho essa estratégia interessante? Quando a gente fala em renda variável e a gente pega as principais crises que aconteceram aqui, o subprime, o Covid, onde bolsa caiu 40%, 50%, 60%, teve ações caindo 80%. Se você reparar, um padrão que acontece nesses momentos é o seguinte: o mundo está em crise, as ações começam a cair e o dinheiro foge para o lugar mais seguro. É uma tendência natural, em momentos de crise, o real se desvalorizar e o dólar se valorizar. Então, se você olhar historicamente, o dólar teve bons desempenhos em momentos de crise, o que me dá um equilíbrio na carteira. Ele serve como um hedge em momentos ruins de mercado, porque normalmente, quando o mercado vai ruim aqui, o real se desvaloriza frente a outras moedas e o dólar acaba se valorizando frente a essas moedas emergentes. Sempre quando tem um problema estrutural, alguma crise, alguma coisa, é normal a moeda do país emergente desvalorizar frente ao dólar. Então o dólar serve como um hedge para a carteira. Então ele acaba equilibrando a minha carteira de renda variável. Ao invés de eu ficar 100% aqui no Brasil em ações e fundos imobiliários, eu vou sofrer uma volatilidade maior. E eu quero ter uma volatilidade menor. E aí, se eu tenho 50% da minha carteira em renda variável aqui no Brasil e 50% com ativos dolarizados, que você também consegue investir aqui no Brasil, própria B3 você pode investir em BDR, ETFs já dolarizadas, então você vai conseguir equilibrar um pouco, porque quando acontecer algo ruim aqui, quando vir uma crise, a tendência é que o dólar se valorize, então acabe equilibrando um pouco a sua carteira. E o que aconteceu no ano passado, em 2022, para justificar o meu aporte aqui em um ativo em dólar agora em 2023? A bolsa do S&P 500 caiu bem mais do que aqui. Então a nossa bolsa aqui, na verdade, subiu 3, 4%, o Ibovespa acabou subindo no ano. Já o mercado americano caiu 18, 20% em 2022. Então o mercado americano sentiu. O ano 2022 é o ano que eles chamam de hiperinflação. Todo ano tem um nomezinho, quando tem uma crise, quando tem uma queda. E o nome dado para o ano de 2022 foi o ano da hiperinflação, onde eles tiveram uma inflação bem grande. Já o Brasil teve uma inflação grande, mas um pouco mais controlada. A gente passou esse momento antes, em 2021, o que justifica os retornos do Ibovespa no ano terem sido positivos. Então o mercado aqui foi melhor do que o mercado internacional aí, de forma geral, em 2022. Então o que aconteceu? Desbalanceou minha carteira. Como lá fora caiu 20%, e aqui ficou aí no 0 a 0, subindo um pouco, acabou desbalanceando minha carteira. Então meus aportes agora vão ser em dólar para equilibrar e ficar 50% em cada. Então por que você não vende as ações aqui para comprar aqui? Eu não fico fazendo esse ajuste. Eu só faço realmente esse ajuste se for uma real necessidade. Você ficar girando a carteira, você paga muitas taxas, você paga imposto e, no geral, não vale a pena. O ideal é você holdar a posição pensando em longo prazo. Então, essa é a minha carteira de renda variável focada no longo prazo. Eu não fico girando, trocando. Eu equilibro com novos aportes. Mesmo que isso pode passar o ano inteiro para equilibrar. Mas eu vou fazer isso. Todo mêsinho, quando eu vou fazer o meu aporte mensal, eu vou colocar em dólar para equilibrar a minha carteira agora em 2023. Eu vou investir numa ETF chamada JEPI, J-E-P-I, que é o JP Morgan Equity Premium Income. É um ETF que ele busca inicialmente ter menos volatilidade do que o S&P 500. É uma ETF de ações, tá? Então envolve risco, é renda variável. Só que ela tem o objetivo de ter uma volatilidade menor do que o S&P 500. Quando eu invisto lá fora, eu sou menos agressivo do que o Brasil. Por que você é menos agressivo do que no Brasil, Alan? Porque quando você investe lá fora, você tem dois riscos. O risco do ativo que você investiu, a flutuação de mercado, a flutuação das coisas lá fora, mas o risco cambial. Se o dólar despencar, não adianta a minha ETF subir 10%, e o dólar desvalorizar 20%. Então eu tenho dois riscos. Quando você está no Brasil, você só tem o risco do ativo. Então eu sempre busco investir em ativos com menor volatilidade do que o S&P 500. Não que investir no S&P 500 seja ruim. A volatilidade dele já é menor do que a do Ibovespa, tá? Mas eu procuro ter investimentos mais tranquilos
quando eu faço investimentos lá no mercado americano, quando eu faço investimentos dolarizados. Eu já sei que eu tenho um risco a mais, então eu diminuo a volatilidade. Então ele passa pelo esse meu critério de buscar ETFs que tem uma volatilidade menor, que tem uma volatilidade mais segura. Então ele tem como benchmark o S&P 500 com o objetivo de ter uma volatilidade menor. Olhando aqui a lâmina aqui do ETF, a gente pode ver o fundo, ele não é um fundo que muito longo, ele nasceu aqui em 2020, desde 2020 está rendendo algo em torno de 30% a 40% no momento, ele teve um bom resultado, e o que me destaca aqui para fazer o meu aporte nesse fundo, eu já tenho esse fundo em carteira e estou fazendo um novo aporte nele, que ele é um fundo que ele investe em ações do mercado americano, sendo as principais ações que ele investe são do S&P 500, tá? Mas ele também investe algumas ações fora do S&P 500, mas é um número bem menor, só que ele trabalha com opções, ele remunera o capital, fazendo venda coberta, fazendo operação estruturada. Então ele é um fundo que ele não está só parado comprando ação rodando. Então ele procura as ações na sua gestão, na sua estratégia, que tenham um bom risco-retorno, que estão em bons momentos de compra, e aliado a isso, ele faz o lançamento de opções para assim remunerar o capital mais ainda. Então sua principal característica é construir um portfólio de baixa volatilidade com bom risco-retorno e remunerar utilizando operações estruturadas e opções esse dinheiro para render um pouco mais do que só o rendimento de ação, além de diminuir a volatilidade desse ativo. Olhando um pouco a lâmina aqui, ele tem esse gráfico aqui onde ele mostra o seu retorno desde o seu início de 2020. Se você tivesse aplicado 10 mil dólares, teria algo em torno de 13, 14 mil. A performance que ele vem tendo aí nos últimos anos. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui nesse ativo é com relação aos seus dividendos. Ele paga dividendos mensais para o investidor, tá? É como se fosse um fundo imobiliário que você conhece aí, que todo mês pinga o dinheirinho na conta. Como esse fundo trabalha com opções, quem já trabalha com opções, quem já conhece um pouco, as opções normalmente são utilizadas com o vencimento de um mês. Você pode ter opções de vencimentos maiores, mais longos, mas normalmente as pessoas trabalham com um vencimento mais curto, de um mês. Então todo mês esse trabalho estruturado com as opções, essas operações estruturadas que ele realiza, gera uma taxazinha e essa taxazinha vai como dividendo aí para o investidor, gera uma remuneração. Então ele também está focado em gerar uma remuneração para o investidor. Então todo mês esse dinheirinho que ele gera dividendos e acaba indo para o investidor, que você pode comprar mais cotas e desenvolver. Esse fundo aqui teve um yield aí de 10,5% no ano, que é excelente para o mercado americano. Lá, o yield normalmente é menor do que o brasileiro. Dois pontos que você tem que ter aqui ao pensar em yield no mercado americano. O primeiro é que 10 é muito para lá. Os juros dele não é que nem o nosso, de 13%, 15%. Os juros dele são muito inferiores. Então, é um yield que chama atenção. E segundo, que lá existe taxação dos dividendos, tá? Então você não vai receber líquido o valorzinho não, vai descontar um IRzinho e você acaba recebendo um pouco menos. Mas o fundo está com yield aí maior que 10%. E todo mês pinga na sua continha um dinheirinho ali, que é bem interessante para você continuar reaplicando os investimentos. Essa ETF tem uma taxa de 0,35, então para mim essa taxa é válida para o tipo de trabalho que o fundo se propõe. Então um fundo que trabalha com research para encontrar boas ações, não é só sair comprar o que está lá, ele procura boas empresas para comprar. E além disso, fica utilizando as operações estruturadas, fica utilizando derivativos, opções para remunerar, justifica assim para mim uma taxa de 0,35%. Aqui na sua lâmina, como a gente pode ver, tem suas principais posições, Exxon, tem algumas conhecidas aqui, Coca-Cola, a PepsiCo, enfim, tem algumas empresas conhecidas aqui por muita gente e você vê que o percentual 1,6%, 1,6%, 1,5%, 1,4%, você vê que é muito diversificado o fundo. A sua maior posição é 1,6%, ou seja, um fundo bem diversificado, trabalha com uma opção de série de ativos, então ele consegue pegar o melhor do S&P 500 e diminuir a volatilidade com seu trabalho com opções. E a gente pode ver que o beta dele é 0,66. Quer dizer o beta 0,66? Que ele realmente tem menos volatilidade do que o S&P. Se você tiver um beta de 1, quer dizer que você tem uma volatilidade próxima ali, você se comporta muito próximo do S&P 500. Quanto menor for o beta do ativo em relação ao seu benchmark, em relação ao seu índice, quer dizer que esse ativo se comporta com uma volatilidade menor. Ele acaba seguindo mais tranquilo, sem tanta aquela oscilação. Então o beta dele é 0,66, o que mostra que ele realmente tem menos volatilidade do que o S&P 500. Bom pessoal, então é isso. Eu tentei mostrar nesse vídeo aqui onde eu estou fazendo o meu primeiro investimento para 2023, onde eu estou colocando o meu primeiro aporte. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar, eu tenho aqui no Aposente Mais Cedo, o link está aqui na descrição desse vídeo, onde eu faço isso todos os meses.
Todos os meses eu boto lá o que eu estou fazendo, o que é que eu estou comprando, qual o percentual da minha carteira, como é que eu estou montando minha carteira, quais ativos eu já comprei em novembro, em outubro do ano passado, como é que está toda a minha linha de investimentos. Então, se você quer uma referência, se você quer alguém que pense junto com você, se você quer ver o que um profissional está fazendo, você pode aqui acompanhar no Aposente Mais Cedo, que o link está na descrição desse vídeo, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aqui com esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Quer acrescentar alguma coisa? Só botar aqui nos comentários que eu vou ler e responder pessoalmente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.